Olá pessoal, eu sou Eduarda Magaldi, otorrinolaringologista, especialista em plástica facial e rinoplastia. E eu sou Adriana Monteiro, obstetra e especialista em parto. E esse é o Bom Dia Doutoras. O bate-papo descontraído que você sempre quis ter com suas médicas favoritas. Nossa primeira temporada do podcast chegou ao fim, mas calma. Enquanto a segunda temporada não começa, selecionamos cortes muito especiais para você curtir os melhores momentos. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe com as amigas e lembrem-se, mulheres, nós podemos tudo! E aí que eu vou entrar. Qual a diferença de uma rinoplastia ou uma plástica facial feita por um otorrino, da que é feita por um cirurgião plástico e vou um pouco além, das que a gente tem visto sendo feitas por cirurgiões bucomaxilofaciais, né, os odontólogos. Então, fala um pouco sobre isso. Tem bastante coisa aí pra gente abordar, né, dessa pergunta. Ó. Como é a minha especialidade? A cirurgia plástica facial é uma especialidade que é regida, assim, pela Academia Brasileira de Cirurgia Plástica da Face, da qual eu faço parte. São majoritariamente otorrinos, né? No restante do mundo, é uma especialidade que já abriga cirurgião plástico, já abriga oftalmo, otorrino e cirurgião de cabeça e pescoço. No Brasil, é mais otorrino mesmo, porque ainda existe um embate, né? Aquele negócio, ninguém quer perder o mercado aqui, pegar o mercado por lá, na verdade vira uma confusão. Mas, enfim, tudo regulamentadinho, a gente trabalha com cirurgia plástica da face. E dentro dessa especialidade, a gente é capacitado através de treinamento profuso, longínquo, um fellowship de 3 anos que eu fiz, ao mesmo tempo da residência, para operar estética e reparadora facial. Então, lifting de terço superior, ou lifting de supercílio, blefaroplastia, a própria otoplastia que você fez, cirurgia de mento, cirurgia de lift facial e cervicoplastia, né? O lift facial também conhecido como ritidoplastia. E, principalmente, o nosso carro-chefe é a rinoplastia. E aí vem a segunda pergunta, a diferença de uma rino estética de uma rino funcional. Eu acho que o próprio nome já diz, a rinoestética, ela trata as características estéticas, né, as deformidades, porque se chama realmente isso, as deformidades estéticas daquele nariz, enquanto que a rino funcional vai tratar a função, a alteração de função. Mas assim, existe uma rino estética sem a rino funcional? Não. Não, se bem feita. O alerta que a gente traz aqui é sempre procurem profissionais capacitados e habilitados, independente de ser otorrinos, cirurgiões plásticos ou odontólogos, mas que ele tenham, que ele faça aquilo que ele pode fazer, que ele sabe fazer. E que traga com a verdade, né? Não adianta você fingir para o seu paciente que é um procedimento menor, quando na verdade é o mesmo, quer dizer, é o mesmo vírgula, o mesmo com a qualidade muito inferior, mas que tem o mesmo risco de complicações, ou até mais, tem o mesmo tempo de recuperação, tem um resultado muito mais pobre. E assim, eu já tive pacientes, muitas até, que me procuraram depois de ser submetidas a esse procedimento. E é muito desastroso às vezes, sabe? Porque você cria uma expectativa naquele paciente que vai ser algo simples, um pontinho, uma raspinha, sempre assim no diminutivo, para dar menos impacto, né? É uma coisinha só. E aí, quando você vê uma cartilagem fraturada, que você tem que fazer um enxerto à distância, um enxerto à costela para poder consertar, uma infecção grave, que eu já tive paciente de necrose, de ponta de nariz, necrose, gente. Muitas, né? Isso é assustador. É, assim, um problema de saúde pública, na minha opinião. Isso, exatamente. E, querendo ou não, existe uma facilidade de se vender isso, porque a gente está falando de estética, de melhoramento, né? Então, às vezes, é um nariz que não está ali, não faz mais parte daquele momento da sua vida, né? Está lhe atrapalhando em outras situações. Existe a questão da dismorfismo corporal associado, né, aos resultados ou não de um procedimento estético. Então, fica aqui o alerta, né? Poxa, procura ver se esse profissional ele pode fazer aquilo que ele está lhe prometendo, né? Vai nos conselhos para poder ver tudo direitinho. Às vezes o paciente ele chega com uma expectativa totalmente irreal, né? Para o aspecto do rosto dele e para a harmonia do rosto dele, né? Com certeza. Então, talvez tivesse faltado naquela época um papo honesto. Olha, sua pele, ela é meio assim, ela é meio assada, não vai rolar. Você tem isso assim, assim, assado. O que você acha? Você quer um nariz mais pontudinho? Você quer um menos? Eu acho que isso não vai ficar muito harmônico. Então, eu acho que são perguntas que a gente precisa levar sempre aos profissionais, né, que a gente for, das expectativas do que a gente quer e das possibilidades, porque
no mundo da cirurgia plástica, a gente faz o que dá. Exato. Mas a gente não faz o milagre da Barbie. Dentro da plástica facial, a gente costuma dizer que existem 3 narizes. O nariz que existe, o nariz que a pessoa tem, o nariz que ela espera, aquela expectativa, o que ela deseja, e o nariz que a gente pode alcançar. E o paciente deve ter consciência desses 3 narizes para poder ter a melhor experiência dentro daquela cirurgia e daquele resultado. Porque a rinoplastia é uma cirurgia que, por mais que você já veja a diferença ali naquela primeira retirada de curativo, uau, meu nariz lindo, maravilhoso, o tempo de recuperação do edema, do inchaço mesmo, para ter um resultado definitivo, é um pouco mais longo do que outras 60, cirurgias. 90? Não, é tipo 6 meses até 12. Uau! Tô por fora também do minha gente. Então, com 30 dias você já tem um resultado massa. De 30 a 90 dias, eu costumo dizer pro paciente que às vezes é uma montanha-russa. Tem dias que você acorda com o nariz desinchado, maravilhoso, é o dia que eu vou brilhar. Tem dias que você acorda com o nariz de batata, porque a drenagem linfática é manipulada durante aquele procedimento. Eu acho que isso que assusta muitas pessoas, que elas tentam ir para um resultado um pouco mais rápido, mais imediato. Entre aspas, minimamente invasivo. Que não é, gente, não tem mágica. Para você ter um resultado bom, você tem que ter um profissional qualificado e tem que ter consciência das limitações daquele seu nariz, o que é que seu nariz pode chegar. Isso é uma característica muito interessante também do nariz diante das épocas. Olha só, as diferenças de homem e mulher eu já falei, né? Então a gente busca a cirurgia para poder ter esse resultado legal para cada um dos sexos. Isso é muito interessante e admito que nem é todo mundo que tem esse manejo tão bom. É muito importante saber fazer com um cirurgião que tenha o manejo do nariz masculino e o nariz feminino para ficar com um resultado legal. E temos. E eu queria falar sobre o nariz ao longo das épocas. Você sabia que antigamente, assim, muito antigamente, na época do Antigo Egito, o nariz grande, adunco, era considerado bonito? Ah, sim, sabia. Mas assim, só por uma questão histórica, eu gosto da história. Então, e isso era um nariz de respeito, tá, gente? O nariz adunco e grandão. Grandão, porque indica personalidade forte. Nariz grande é personalidade forte. Lá e agora. Só que lá era desejado. Então, tem relatos de múmias, né, de faraós, que colocavam gravetos e insetos, bichos mesmo, dentro do osso nasal, né, dentro do nariz, para poder fazer a camada em cima daquela múmia. Isso aí eu não sabia, não. Duda é conhecimento. Ah, pá! Muito legal. E aí, essa questão do afinamento, gente, que a gente fala, né, das feições como parâmetro do belo e da beleza, ele começou a vir ali no Renascimento, com a beleza europeia, que realmente os homens continuam tendo, né, aquele nariz mais fino, só que eles são mais finos também, né? E aí começou a se pensar que esses narizes do Antigo Egito e daquelas regiões ali que eram muito grandes, não eram, entre aspas, belos, né? E a partir disso a gente começou então a ter essa outra visão do belo, que muitas vezes não casa com o masculino, por exemplo. Sim. Né? É como as mulheres renascentistas, elas eram rechonchudas. Por que elas eram rechonchudas? Porque elas queriam falar da fertilidade, do tamanhozão dela, das mamas, né? fartas, das curvas. E aí ela foi secando pro atual. E aí as feições femininas também estão cada vez mais finas, né? Assim, desejável, né? E que as mulheres pedem. E que às vezes não combina, não cabe. E este foi só um trechinho do episódio 7 do nosso podcast, onde eu, Eduarda Magaldi, otorrinolaringologista, pude conversar com vocês sobre a necessidade de um olhar individualizado e respeitoso em procedimentos estéticos, e em especial na rinoplastia. Se você gostou, corre lá para assistir o episódio inteiro. Deixe seus comentários e curtidas e, se estiver ouvindo pelo Spotify, agradecemos pelas 5 estrelas. Até mais!